Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos que já está ligado nessa live, ou seja, nem vem estar ouvindo após nós terminarmos. Quero dizer, os amados, que estamos gratos com Deus por poder conceder mais uma oportunidade para nós estarmos juntos, amém, embora distante, mas em espírito, para nós aprendermos com o autor, amém, da sabedoria, qual o nome dele? É o Espírito Santo, amém, amado? Então nós estamos contentes, sim, por podermos estar nesse momento, amém, nessa condição, amém, de privilégio para nós adorarmos a Deus, amém? Vamos orar, você que está por aí, amém, já atento, ore comigo. Nosso Deus, nosso Pai, para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome, para a grandeza do Teu nome, aqui estamos, Pai, e já revelamos mais uma vez para Ti, embora Tu sabes que nós não somos nada, meu Deus querido, mas nós cremos que o Senhor é tudo, e por ser tudo, o Senhor é um Deus lindo, que há de operar nesta noite. Oh, papai, onde teus filhos estão, onde as tuas filhas estão, para a glória do teu nome, Labraforga, Kamato e Tekestebe Negadarg Komanacha, porque tu, Calabastobi, é onipresente, meu Deus, um Deus de perto e um Deus de longe, e eu glorifico, exalto o Senhor, porque o Senhor conhece a necessidade, a precisão de cada um de nós, meu Deus querido, em cada área da nossa vida. Então fala como tu quer nesta noite, consola os teus filhos, conforta os teus filhos, ó Deus, estabelece segurança para cada um, para cada uma que há de ouvir esta palavra, para que nós não venhamos, não nos abalarmos com nada nessa terra. O papai, que estamos entendendo cada dia que passa, que o nosso tempo é passageiro aqui, papai querido, e na verdade, ó Senhor amado, o que ganhamos mesmo entre tudo que acontece é nós nos prepararmos para morar no céu. Mas eu sei, Pai eterno, que a tua promessa é grande como um Deus poderoso, zeloso, que enquanto nós estivermos aqui, o Senhor há de cuidar de nós, e o teu nome continuará sendo glorificado, continuará sendo exaltado. E eis-me aqui, papai, como pó, como pequeno, por misericórdia, porque grande é o Senhor, me ajuda, me auxilia. Oh, papai, desde o princípio desta live, da pregação da palavra até o fim, Senhor querido. Oh, papai, nos visitando com a unção, com a virtude que já está em nós, porque tu, Labraforga, Negadergia, já liberou, Pai eterno, a unção, a graça e a honra e a glória é dada a ti, porque o ser humano não é merecedor de nada, mas entendemos e compreendemos que cada um que busca tem partícula, ó Pai eterno, do teu poder na vida. Então muito obrigado, e continua conosco, dando vitória, benção, curando, libertando e acrescentando a fé de cada um de nós. Obrigado, e continua conosco, Senhor da glória, e amém. Amém? Agradecemos a Deus, e já queremos neste momento mencionar o tema, amados, que nós iremos por meio, usando a palavra, nós iremos pregar para os irmãos, está compreendendo e entendendo. E eu creio, amém, que o Senhor há de continuar abençoando. Eu digo continuar, porque até aqui ele tem abençoado esse trabalho, amém. Ele é o mais interessado, amém, que o Senhor venha estar abençoando nós, amém. O tema é este nessa noite: é normal o inconforto existir na vida cristã? Repetindo, amado, é normal o inconforto existir na vida cristã. Amém? O texto bíblico que nós iremos ler está em um livro ou seja, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 18, lendo o versículo 19 e o versículo 20. Amém, amado? Diz assim: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a banda da além. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre,
aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém, querido? Amém? Então, estamos neste momento aqui, diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e também diante da santa palavra do Senhor. E o Senhor nos inspirara nesse dia para que nós viéssemos estar formalizando esse tema este, amém? É normal o inconforto existir na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um ser humano, amém? Cristão, amém? Apesar, todavia, que isso não existe na vida de todos, mas vamos adotar e acatar que por nossas vidas serem compostas com fases, talvez algum período da tua caminhada, da minha caminhada, por ser cristão, por ser servo de Deus, então realmente pode existir. Mas nesta noite, mediante o que tem acontecido e está acontecendo, nós queremos trazer uma palavra para que você venha ser confortado. Por que confortado, pastor? Porque, né, esse tema nos traz assim uma aparência, uma apresentação como contradizência do que a maioria do povo que diz cristão ou é cristão tem ouvido, amado, tem ouvido, porque ultimamente só se ouve mais a minha pregação do evangelho da prosperidade. E quando nós olhamos a Bíblia, não vemos todavia que é desta maneira as coisas. Não é desta maneira as coisas. Que é só prosperidade não. Dá-nos entender, quando olhamos para a Bíblia, existem as dificuldades. E as dificuldades é que trazem os inconforto. Mas por ter dificuldade e inconforto, não deixa, todavia, que Deus continua sendo teu Pai, que Deus continua sendo meu Pai. Ou seja, que Deus continua sendo nosso Pai. E isso não está acontecendo porque Deus é mau, não é que é bíblico. E a Bíblia tem que existir, tem que se cumprir na tua vida e na minha vida. Aí você diz assim, mas o Senhor disse que vai trazer uma palavra de conforto, sim, porque não vamos pregar a palavra. Não vamos pregar a palavra para você estar conhecendo, para nós melhor estar conhecendo, para que, mas se porventura vem a acontecer, e é até normal acontecer pelo que está acontecendo na terra, que pode você ser acometido com a vida de inconforto, como também pode acontecer comigo. Mas quando acontecer com você e acontecer comigo, nós já estamos orientados, vê de nós murmurar, nós vamos ficar alegre, vê de nós reclamar, nós vamos clamar, vê de nós murmurar, melhor, nós vamos continuar glorificando a Deus, porque o nosso Deus é maior do que todas as dificuldades, todavia que existir na nossa vida, amém? Aí o Senhor, por isso que eu disse que tem uma palavra de conforto, e é dever meu ter essa palavra, é dever seu ter uma palavra de consolo para o teu próximo. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 18, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então nessa noite nós vamos ouvir mais uma partícula da palavra, e eu creio todavia que vai ser labrafôrica camastobe para o teu consolo, e vai continuar sendo para mim o meu consolo. Então consolai uns aos outros com esta palavra, ou seja, que a palavra de Deus, ou seja, que a palavra de Cristo, porque a palavra ela nos consola, ela nos conforta, a mesma maneira que nós somos alcançados com a dificuldade, a mesma palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A mesma palavra diz desta maneira que o Senhor iria ao Pai e deixaria-nos a paz, e a paz Ele nos daria. Então eu quero dizer para os amados que quando Ele diz a paz nos daria, era nos momentos bons e nos momentos difíceis, era nos momentos bons, no momento de adversidade, era no conforto e no inconforto. Então até terminar essa live, nós vamos entender que tudo vai acontecer, ou pode acontecer, mas nós não está só.
o Senhor está conosco, amém? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:11, e edificai-vos uns aos outros. Então, automaticamente, além de a palavra consolar, ela também nos edifica, ou seja, ela nos fortalece, ou seja, ela vivifica o nosso espírito e acrescenta a nossa fé para nós rompermos e continuar em pé em qualquer circunstância que vir existir na tua vida e na minha vida, amém? Então, quando nós apoderamos, além dessa referência, é confirmando, todavia, o que diz o tema, amém? É normal o inconforto existir na vida do ser humano cristão. E Jesus deixou bem claro. Você viu o texto que lemos? Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18, versículo 19 e 20. Né, que ele estava dentro da multidão, e do meio da multidão saiu um escriba. Saiu um escriba demonstrando que queria seguir Jesus. Porque talvez ele venha interessar seguir Jesus. Porque Jesus, amado, por onde caminhava, existia, amém, ao lado dele, envolvido com ele, uma multidão. E a multidão que diante de Jesus costumava estar e com ele caminhar, eles viam maravilhas. Eles viam maravilhas. É tanto que você tem exemplo bíblico que por vez ele ressuscitou mortos. É tanto que você tem, por exemplo, que por vez ele curou o paralítico. É tanto que você tem por certo que por vez ele curou o surdo. É tanto que você tem por certo que por vez ele curou o cego. É tanto que você tem por certo que vezes lá da fora de Camastobe, ele multiplicou o pão e multiplicou o peixe e matou a fome de mais de 5 pessoas. E segundo diz a Bíblia, que ainda, todavia, restou daquele alimento que ele multiplicou. Então, amém? Então, pelos feitos dele, muitas vezes, se agradavam e procuravam querer caminhar com ele. Mas a vida dos que caminharam com o Senhor, ou seja, a minha vida, a tua vida, não é, amém? Não vem ser, todavia, é demonstrante que vem dar tudo certo, como nós pensamos e como nós queremos, que talvez seria o pensamento desse homem que queria seguir ou caminhar com o Senhor. Mas desse escriba, não é verdade? Não, Jesus deixou bem claro para ele, deixa bem claro para mim. E deixa bem claro para você, diante essa situação de que você tem ouvido, que nessa noite a pregação seja assim como quase contraditória, amado. Que o Evangelho, todavia, ele só não fornece prosperidade. Ele só não fornece uma vida boa para você. Mas tem uma coisa, amém? Ele fornece para mim e para você uma das coisas melhores que pode existir na vida do homem. Se ele permanecer firme, se ela permanecer firme até a partir, para terminar como seguidor do Senhor, ele fornece a vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 8, determinado versículo, ele falou, nada nos separará do amor de Cristo. É o que eu quero trazer nesta noite. Então presta atenção, Jesus foi claro com aquele homem. Jesus disse, olha, sabe uma coisa? Olha o que Jesus falando, eu repetindo, no versículo 20 de Mateus, olha lá, ele disse Jesus para o escriba, as raposas têm coviche, e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus disse? Olha, você quer caminhar comigo? Você resolveu, né, fazer a missão comigo? Aonde o Senhor e você está? Só que tem uma coisa, eu sou dono do mundo. Olha só, porque foi ele que fez o mundo. Como dono do mundo, eu quero dizer que as raposas têm escoviço, as aves do céu têm ninho, mas eu, que sou dono do mundo, não tenho onde reclinar a cabeça. Então o que Jesus fez? Jesus passou, transmitiu para ele de que caminhar com Jesus, todavia não é como muito pensa não. Que é o que ele talvez
talvez esse escriba pensava: eu vou seguir esse Jesus, porque andando lá dentro dá tudo certo. Quando eu estou enfermo, ele cura. Quando eu preciso de alimento, ele concede. Enfim, vai dar tudo certo. Eu vou ser uma das pessoas mais completas, você é uma das pessoas mais felizes. E tem um porquê ser completo, e tem um porquê ser feliz. Basta compreender e entender realmente a palavra de Deus, como nós devemos entender por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Ainda, amado, que as coisas dão certo como nós queremos e até precisamos, de toda maneira, tem razão para nós ser felizes. Porque antes de nós passar o que o Senhor determinar, nós passamos nesse século XXI, os profetas passaram, os apóstolos passaram, e o próprio Jesus, quando nós olhamos para a Bíblia, ele deixa bem claro, ele foi um dos primeiros exemplos, como Deus, dono do mundo, ele também passara, mas ele realizou a sua missão aqui na terra, e lá no fim ele diz: Pai, já está tudo consumado, receba lá na folha que Camastobe, oh, na tua mão, meu espírito, diz a Bíblia, que hoje ele está sentado no trono do céu dos céus, com o Pai, aguardando eu e você, que venha compreender e entender as determinações, as permissões na nossa vida, ainda que difícil, ainda que inconfortável, mas não viemos por nada desistir nessa caminhada. O Senhor sempre chamou nós para prosseguir, para caminhar, para olhar só para frente, olhar só para Ele. E quando você olha para a palavra, e acata a palavra, e guarda a palavra, e exerce a palavra na tua vida, amém, demonstrando paz e alegria, automaticamente você está concordando com Ele e caminhando com Ele. É Deus. Está aqui. Então ele disse: todas as raposas têm os seus covis. Preste atenção, irmão. O que o Senhor está falando com você. Todas as raposas têm os seus covis. Todas as aves do céu têm o seu ninho. Abraforga, Camastobe, Degenebe, Comanabastébia. Mas o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, o filho da irmã Maria, qual ele nasceu em Belém, numa estribaria, foi colocado na manjedoura, que significa um coxo de animal que estava na estribaria. Ele disse que não teria aonde reclinar a sua cabeça. Aleluia. Então vem entender, compreender, meu querido. Jamais nós devemos visibilizar, jamais nós devemos pensar que porque seguimos Jesus, nós temos que ser ricos. Porque nós seguimos Jesus, nós temos que ser milionário. Porque nós seguimos Jesus, nós não sofremos perca. Porque seguimos Jesus, as coisas têm dado tudo certo. E não entenda, compreenda que eu e você tem que ser provado, que eu e você tem que ser tentado, que é por meio disso que Ele te prepara, me prepara, para nós estarmos nessa terra como luz do mundo, fazendo a obra, e após terminar a nossa missão, o que aconteceu com Ele, vai acontecer conosco. Partiremos e viveremos com Ele para sempre. A única diferença é essa: Labraforga e Camastobe, Negeterga, que Ele carregou uma cruz. Após carregar, Ele carregou a cruz com a coroa na cabeça. A única diferença é essa: você todavia vai carregar a cruz, e a tua coroa, a minha coroa, está no céu. A tua coroa, a minha coroa, está na glória. Lá da Precisa ter ouvir a palavra, entender e temer, para cumprir o que o Senhor exigiu da igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3:11. Ele disse assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo, ele aposta, ele é oportunista, ele apodera dos acontecimentos para você que vem demonstrar uma vida de inconforto. Assopra no teu ouvido, assopra no meu ouvido. Para que seguir esse Jesus? Para que seguir o Evangelho? Para que ser crente se isso é sofrimento? Mas tem uma coisa, amado, tem uma coisa: a tua riqueza não está aqui, a minha riqueza não está aqui, a tua cidade não está aqui na terra. Tem uma cidade preparada lá no céu, mansão celestial e uma vida de paz eternamente. Nós estamos aqui
Por isso que 1 São João 2,17 diz a Bíblia: passarão o mundo e todas as suas consciências, mas aquela que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nesta noite, Deus quer falar com você que vale a pena você passar momentos de inconforto, mas ainda que você passa inconforto na matéria, Jesus te consola por meio do Espírito Santo, e assim você continua em pé na presença de Deus. Alguém pergunta: vem pregar? Você vai pregar, ainda que tenha inconforto. Alguém pergunta: vem louvar? Você vai louvar, não pensando no inconforto. Olha, vem contar o testemunho da Deus que Deus te deu dentre assim, o período de inconforto. Você vem contar, e quando você abre a boca para pregar, e quando você abre a boca para glorificar e para testemunhar, o Espírito de Deus te dá inspiração. Você sente a presença de Deus, e por meio da tua vida o poder flui na igreja, e o nome do Senhor é glorificado. Que é o que Ele quer, ser glorificado. Agora, se você desadotar isso daqui, isso não existe. Nada dá certo para mim. Eu não concordo. Para começar, eu pergunto: quem é você? Quem é pastor Caio? Faz o que não concorda, o que Deus determina, amado. E está escrito. Sabe o que está escrito? Lá em Romanos capítulo 9, 20 e 21. Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Lá está escrito: ó homem, por que replicas a Deus? Ou seja, por que está descontente com o inconforto que eu estou determinando você ter na tua vida? O formado diz ao que formou: por que me faz assim? Olha aí, está vendo a Deus, querendo ensinar a Deus. Com coisas que é eu e você que formou Deus, elevou os de Deus. Ao contrário, estamos aqui porque somos criaturas de Deus, e Deus elevou a nos existir. Então, todavia, nós temos que se alegrar com o que Ele determina, ainda em conforto, porque somos criatura da mão de Deus. Aleluia, Deus. Aí no versículo 21 de Romanos 9, ele diz assim: não sabe vós que eu sou como oleiro, e vocês é massa, e da mesma massa eu vos amasso, e faço um vaso de honra e o outro de desonra. Glorifica, exalta, continua na brecha, porque Ele está te provando, Ele está permitindo uma vida de inconforto em área da tua vida. Mas tem uma coisa: Ele está te formalizando para ser vaso, e é vaso de barro, é um vaso frágil, mas dá nos entender que excelente coisa tem nesse vaso lá da fora de Camastobe de barro. E essa excelente coisa é o poder de Deus. Excelente coisa é o azeite que simboliza lá da cama da Bastóbia, o Espírito Santo. O Senhor. E Jesus responde para o escriba, e responde para você nessa noite: a raposa tem seu covis, a ave do céu tem o seu ninho, mas o Filho de Deus, ou seja, o Deus que está na terra com duas naturezas, humana e espiritual, não tem onde reclinar a sua cabeça. Não diz que a mensagem era de consolo, de conforto. Jesus, para viver, é diferente de você. Ser empresário, por meio da empresa você vive. Você é um funcionário, ali por meio de que você ganha como funcionário, você vive. Mas a vida de Jesus e os discípulos é diferente. Eles eram servidos, amado, que é o mais difícil. Já pensou o dono do mundo para se alimentar, às vezes tem que ser servido? Para se vestir tinha que ser servido? Para caminhar em determinado lugar tinha que ser servido? E quem caminhava com ele também era servido por alguém. E o papai do céu preparou para ele. Essa é a condição. Mas olhando para o naturalismo, vencer parece uma humilhação, irmãos. Mas Jesus não estava olhando para isso. Amém? Mais humilhação, ele passou lá na cruz. Passou lá na cruz morrendo por ti e por mim. Então, analisa, veja bem, desconsidera, amém, essas mensagens que às vezes você tem ouvido
em determinada hora por alguém que a nossa vida tem que ser próspera, tem que ser de riqueza, nada disso. Eu sei que sim, para alguns o Senhor liberou essas dádivas, e que Deus abençoe, que multiplica mais na vida dele e na vida dela. Mas se você está passando por um período de adversidade que vem levar você a sentir inconforto, não murmure. A partir de hoje, a nunca glorifica. Levanta a mão e diz: Senhor, eu te agradeço, porque esse tempo ele vai passar na minha vida. Calavaçou, Bedeguerede, Comarabasté, porque na minha vida passou e na tua vida vai passar. Exaltado é o teu nome, Senhor, aleluia. Essa pessoa que prega para vocês, por vezes já me encontrei numa praça muito conhecida, porque é a praça chamada Praça da Sé, capital de São Paulo. Jesus na frente e eu atrás. Amém? Talvez o sapato estava brilhando por cima, mas embaixo estava furado. Não tinha como colocar um paletó para reverenciar o Senhor. Amém? Como capa, como a capa que demonstra realmente que eu estou realizando a obra do mestre, a obra do dono do mundo, do Criador. Amém? Amém? Quando o senhor olhava para aquele paletó, estava desbotado. De tanto que era usado, e não tinha como colocar outro. Porque eu estava num momento, todavia, de escassez. Eu estava num momento de inconforto, mas nem por isso, meu amado, eu deixei de ministrar, deixando levar a palavra. Não que nós somos bons, é a graça de Deus que estava em mim, é a graça de Deus que pode apossar de você, e mesmo em escassez, você realizar a obra de Deus e glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Vale a pena. Por que Deus levou passar? Para nós tem experiência. O que você está passando? Para você ter experiência. Porque Deus tem um mistério contigo, mediante o que Ele está levando você a passar. Porque se não tivesse, você seria um malfeitor da cruz, aceitou Jesus. Ó Pai, ó Senhor, quando tu entrar no paraíso, lembra de mim. Jesus disse: em verdade eu te digo, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Você não vai descer da cruz não. Mas porque você se arrependeu, assumiu, na última hora dos erros que você fez, presta atenção, você vai comigo para o paraíso. Ele não... Após ele aceitar Jesus ou adotar a salvação, ele não pagou preço nenhum, não realizou obra nenhuma, mas também não sofreu inconforto, porque ele já partiu. Mas você não, meu amor. Faz tempo que Deus chamou você, faz tempo que Deus está trabalhando no teu vaso, faz tempo que Deus está moldando o teu vaso, está levando você a ter experiência. Pastor, mas por que, pastor? A minha prova não termina. Eu quero te dizer que há tempo para todas as coisas. Coloque o seu tempo na mão de Deus, e na hora certa Deus vai mandar. Vai cair por terra muralha, vai cair os gigantes, vai cair toda a adversidade, e você vai triunfar na terra. Tem hora para tudo. Guarde bem, irmãos. Resposta de Jesus para você hoje é como foi para o escriba: toda raposa tem seus covis, as aves do céu têm ninho, mas eu como filho de Deus, dono do mundo, não tenho onde reclinar a minha cabeça. E eu disse que ele vivia por meio de alguém ao servir. Vamos ver, abre a Bíblia, Lucas capítulo 8, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Vamos ver, Evangelho de Lucas, capítulo... Que as coisas, amado, não é como nós queremos, não. É como a Bíblia relata que vai ser. Mas como poucos usam a Bíblia, usam de falar de si mesmo, você fica como acidentado espiritual. Mas a palavra já é para consertar. A palavra já é para tirar a tua dúvida. A palavra já é para te esclarecer. Por isso que existe a palavra. O Senhor fora, mas deixou a palavra como guia. Olha o que está escrito aqui. Olha o que acontecia com Jesus em relação, amém? Em relação aos momentos de inconforto, nas finanças, no que ele precisava, no que ele estava, e os discípulos juntos. E os discípulos juntos. Hoje ninguém quer fazer missão, amado. Amém? Não quer fazer uma missão, não quer obedecer e adotar o ID de Deus na vida dele. E quando vai é outro negócio. Eu cobro X de cachê e tem um porém. Eu só vou se for para mim
o meu repouso ser no hotel de 6 estrelas. Era 4, era 5, agora é 6. Hã? Onde que Jesus tinha hotel de 1 estrela? Onde que Jesus tinha de 2 e 3? Você quer os camaradas hoje, ou os nossos colegas, os nossos amados, mas quer pregar, mas visibilizando em conforto. Se não tiver conforto, eu não vou pregar. Se não dou cachê, eu não vou pregar. Mas Jesus diz, dê de graça o que de graça recebeste. Se assim você fazer, Ele vai te suprir. Aí que você está passando, um momento de conforto, mas Ele vai te enquadrar. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao tempo certo, Ele há de te exaltar. É Ele que vai te exaltar. É Ele que vai tirar você do deserto. É Ele que vai tirar você do vale. E nesta noite Deus manda dizer que aqueles que têm crido e pagado o preço, Deus está tirando do deserto e do vale. É só você crer. Aleluia, Deus. Calabastou-me, deguerebe, camanavastou-me, negador, que como Lúcia é. Olha a maneira que Jesus vivia, realizando a obra do Pai. Dono do mundo, hein? Criou o mundo. Vamos lá. Olha lá. O título: as mulheres que serviam Jesus com os seus bens. E deixa bem claro, as mulheres que serviam Jesus e os discípulos com seu bem. Bens material, fazenda. 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 Para Jesus se alimentar, para Jesus se vestir, ou seja, os discípulos juntos. Olha aí, bem claro. Mulheres serviam. Agora eu vou relatar com uma das mulheres. Presta atenção, queridos. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Aonde ele ia, os 12 iam junto. De cidade em cidade. E Jesus era humano. Ele se alimentava que nem você. Ele fazia necessidade que nem você. Ele era dependente como ser humano que nem você. E os discípulos juntos. E aí? Mas ele tinha poder para jejuar? Jamais. Como homem, ele não poderia contínuo jejuar. Não, a Bíblia diz que tem hora para tudo. Tinha hora dele alimentar também. Com os discípulos conjuntos dele alimentava. 2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria chamada Madalena, e do qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras que o servia com suas fazendas. Olha aí, ele não trabalhava, irmão. Ele trabalhava só para o Pai. Os discípulos estavam com ele, aprendendo para ser seus sucessores. Após ele sair daqui, estava como aprendiz e adquirindo experiência. Como eu e você aprendemos adquirindo experiência, logo ali Deus vai utilizar. Mas vai utilizar um vaso moldado, um vaso provado no fogo. É isso que Deus todavia mandou dizer para você. Se você está numa fornalha, não estranha, adota, glorifica, porque Deus é um Deus de limite e Ele até aqui tem cuidado de você e vai continuar cuidando de você. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma erva se o Senhor nela não assoprou o seu hálito. E Deus manda dizer que você é mais importante do que uma folha de uma erva. Porque tem hora que você fala: Senhor, eu vou perecer, Senhor, eu vou sucumbir. Ele manda dizer: eu sou tua fortaleza, eu sou tua vida, eu sou tua restauração. É Deus, aleluia. E ele manda dizer: não temas, não tenha medo, que eu estou no controle da tua vida. E ele está mandando dizer também: num minuto, se eu quiser, eu mudo a tua história. Pastor, mas é muita humilhação. Mas mais humilhação passou Jesus. Mas tem que aprender isso, meu amor. Então a Bíblia diz que as mulheres serviam a Jesus
Isso é Deus que com ele andava, que eram os discípulos. Agora eu vou mostrar, por isso que o apóstolo Paulo, ele fala bem assim, meus queridos. 1 Coríntios 11:1. Pois sede imitador de mim como fui de Cristo. Agora eu vou mostrar Paulo sendo servido pela igreja de Éfeso e a comissão que com ele andava. Deus cuida de todo mundo, irmão. Vamos lá. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 33 e 34. Olha aí, observa aí. Olha o Paulo, olha o acontecimento da vida de Paulo, demonstrando como imitador de Cristo. E você não é diferente. Pastor Carlos não é diferente. E já tem acontecido isso comigo. E até hoje acontece. Eu glorifico a Deus, porque Ele está zelando de mim e está zelando de você. Amém? Diz assim, queridos. Olha lá. Paulo se revelando, conversando, se declarando para a igreja de Éfeso. Antes que saiu do dentre os Éfesos, os irmãos de Éfeso. Presta atenção ao que ele disse. No 33. De ninguém cobicei a prata, e nem o ouro e nem a veste. Está vendo que sinceridade? De ninguém aqui de vocês eu cobicei o ouro, e nem a prata, e nem as vestes. Eu nunca cobicei nada de vocês. Porque eu sei, amém? Que o melhor está por vir. O meu melhor está no céu. E quem cobiça, às vezes tem inveja. E os invejosos, amém? Perde a benção. Mas olha aqui no 34. O que ele disse? Vós mesmo, Éfeso, sabeis que para o que me era necessário, amém? A mim e aos que estão comigo, estas mãos ou seja, as vossas mãos, Éfeso, serviu tanto a mim, porque vocês sabiam do que eu precisava necessitar, tanto a mim como os que comigo andam. Essa comissão de obreiro, de cooperadores, onde Paulo estava também tinha uma comissão, irmão. É verdade. Então, os irmãos da cidade de Éfeso, quando via que Paulo estava nessa coisa, eles sofriam. Eles sofriam. Então eu que estava com eles. Alimento, outras coisas, então, por quê? Paulo, amado, presta atenção. Mas só que esses tais que vivem nessa dependência, geralmente têm vida de inconforto. É normal isso aí. E somos testemunhas oculares porque passamos isso aí, amado. É por isso que a Bíblia diz lá em Gálatas 6,6. Olha lá, eu vou ler para vocês. Qual às vezes é a obrigação de muitos que está do lado de Jesus, ou seja, do lado de Paulo, ou seja, do lado de uma pessoa que está todavia na exigência do Senhor, realizando a obra dele. Ensinando, instruindo ela lá. Gálatas capítulo 6, versículo 6, diz a Bíblia lá. E o que é instruído? O que é instruído? Na palavra, reparta de todo o seu bem com aquele que o instrui. Aqueles que são instruídos por alguém, reparte o que você tem com aqueles que estão vos instruindo, que vos está ensinando, preparando para vocês serem uma bênção, serem abençoados aqui na terra e um dia morar no céu. Abastou-me negadero que como anabasté. Por isso que Jesus, todavia, ele era cuidado, porque ele instruía, ele ensinava. Por isso que Paulo e os demais cuidavam, porque eles instruíam, ensinavam, preparavam as pessoas para um dia morar no céu, no paraíso e ter paz eterna. É Deus. Você entendeu? São coisas que às vezes alguém não sabe. Não compreende, não entende, porque não tem quem ensina. Uma das coisas realmente que está em escassez no tempo presente é alguém abrir a Bíblia e ensinar. Se pregam, faz muito barulho, mas não mostra dentro da palavra de Deus. E a Bíblia diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Vamos ver o que está escrito na parte A. Olha qual é o dever dos obreiros, irmão. Dever dos obreiros, dos missionários, da missionária. É se prepararem, é ter bagagem. E a honra e a glória é dada ao Senhor. De acordo com o teu esforço e tua dedicação, Deus revela os mistérios. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, 11, diz assim:
se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Quando você abrir a boca para você falar, usa falar segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus eleva a pessoa a crer. Porque a palavra de Deus eleva a pessoa a deixar do erro, deixar de transgredir, deixar do pecado. Adotar e aceitar o que Deus está determinando como nesta noite. Você já vai perder aquela visão e vai desadotar aquele ensinamento que por ser filho de Deus e cristão, é necessário você ser rico, é necessário você ser rica. Não, nada disso. Você não é diferente de Jesus, você não é diferente de Paulo. Jesus dependeu das mulheres, Paulo dependeu dos irmãos de Éfeso, continua dependendo, eu também dependo, você depende também. Se Deus colocou você na dependência e ele levou você aí em conforto, ô amado, presta atenção. Agora eu vou mostrar 2 exemplos de Pedro, para me confirmar. Por favor. Mateus capítulo 17, versículo 27. Olha aí. É exemplo, mano. É muito bom você acatar isso e aplicar na tua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar nas suas tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará uma estátua. Toma-o e dá por mim e por ti. Olha que mistério. Jesus sai, Pedro fica em casa, passa os cobradores de impostos, e Pedro não tem dinheiro para pagar. Quando a pessoa distancia, Pedro frustra e Jesus olha em Pedro e vê: o que está acontecendo, Pedro? Passou uns homens aí para cobrar o EPTU aí, ó. Ou seja, para cobrar os impostos aí, que é devido ao ser humano, amém, que está em evidência e existência, pagar. Jesus tinha até por que não pagar, mas ele olhou para Pedro: Pedro, para que não se escandalize, olha aí, uma coisa linda. Pega essa vara, pega essa linha, pega esse anzol, pega essa isca, vai lá no mar de Tiberiade, ou seja, no mar da Galileia, lança o anzol lá. E o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele. Pega uma moeda, amém? Pega uma moeda, um estátua, amém? E paga o que você é preciso pagar, tanto a tua dívida como a minha. O que eu quero dizer com isso? Pedro estava na posição de discípulo. Não tinha com o que pagar, não tinha dinheiro, irmão. Olha aí. Não tinha, monetaramente, ele estava sem nada, irmão. Mas é seguidor de Cristo. Cristo não é o dono do mundo, ele não é rico. Por que ele liberou? Irmão, foi fase que Pedro se encontrou na vida, todavia, como inconforto, talvez vergonhoso para ele, mas não tinha como ele fugir realmente para lugar nenhum, porque ele havia feito um propósito com Deus. E você também não tem como correr, não tem como fugir, e não tem como desaceitar o inconforto, porque você não está só, você assumiu um compromisso com Deus, ser fiel até a morte. Aleluia. Então pronto, passou? Não. Pedro agora vai chegar, ele sai de discípulo, amém? Que significa aprendiz, seguidor aprendiz. Agora ele vai para apóstolo, irmão. Meu Deus, o camarada no dia de hoje, que recebe o título de apóstolo, por ele mesmo alguém titula, monetariamente ou financeiramente está voando. É verdade, irmão. Porque nem qualquer um vai recebendo esse título pelos outros aí não, viu? Até hoje ninguém quis implantar isso no mim, não vai implantar, não vou aceitar não. Pastor tá bom demais, só por ser pastor a carga já tá grande, irmão. Vou arrumar mais prova para mim? Não, deixa pra lá. Ei, queridos, apóstolo significa pós-Cristo. Então agora ele tá, financeiramente ele tá elevado, pastor. Vou te mostrar, meu querido. Eu vou te mostrar. A partir de hoje você não vai morar por causa de inconforto. Por ser cristão, filho de Deus, vaso, pregador, amém? Pastor presidente. Não.
Quando Deus quer provar nós, colocar nós na moenda, Ele está conosco, passa conosco, e o processo é esse aqui. Amém? Por vezes, amado, por misericórdia, eu e um grupo, amém, nós jejuávamos para a glória e a grandeza de Deus, só para poder passar para vocês experiência notória que existiu. E quando terminava o jejum, amém, após terminar o dia, né, nós nos reuníamos, questão de 10 pessoas, na casa de uma irmã, amém, e nós, sabe qual era o nosso alimento? Sabe qual era o nosso alimento? Óleo, era macarrão com óleo, porque não tinha como fazer macarrão com óleo e alho, não tinha alho, irmão, só tinha óleo. E nós comíamos com aquela grande alegria, porque o autor da alegria estava fluindo na nossa vida. Porque quem jejua e ora tem alegria. Então a vida de alegria tem no inconforto, nas adversidades, ele alegra. Alguém pergunta de nós, como que você está? A resposta é essa: eu estou melhor do que ontem. E vai ficar melhor ainda, porque o melhor está por vir. Pastor, mas é a salvação? Não. É a vinda de... Não é aqui na terra mesmo. Entendeu? É dessa maneira, queridos. É dessa maneira. Agora vamos ver. Vamos ver se Pedro, como apóstolo, mudou a sua vida financeira ou se permaneceu, todavia, como Jesus, um dia permaneceu e como Pedro. Vamos lá. Dependendo, amado. Dependendo. Em Atos capítulo 3, versículo 2 ao 6. Presta atenção. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola ao que entrava. Ele, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, ou seja, alguma moeda, ou seja, alguma esmola. Vamos ver se a vida de Pedro mudou, como discípulo, por ser apóstolo, mudou ou não? Olha só, irmãos, olha lá no 6. Ele disse, Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É Deus. Aconteceu um milagre? Aconteceu um milagre. Segundo a Bíblia, diz que esse homem andou na hora. E existe uma polêmica tremenda por meio dos conselhos, tentando intervir Paulo e Pedro e João num contínuo pregar a doutrina, pregar Jesus, mas ele falou: não importa mais ouvir a Deus do que o homem. E sabe o que aconteceu? O que é que eu quero demonstrar? Que o homem, o coxo pediu esmola, mas ele disse: eu continuo não tendo prata e nem ouro. Mas uma coisa foi importante: ele tinha a presença de Deus, como a presença de Deus está na tua vida. E se você lá da coma, partir no Senhor agora, se você chegar no terceiro céu, no paraíso, Pedro está dormindo, aguardando a vinda de Jesus para ir para o céu dos céus e ficar e sentar no trono com o Pai e com Jesus, como diz o Apocalipse 3:21. Os que vencer sentarão no trono comigo, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Esta é a promessa. Não importa o que tu passa aqui, importa que que ainda que a adversidade é grande, ainda que o conforto é grande, mas tem uma coisa: lá no céu você vai ser confortado, lá no céu você vai repousar, lá no céu você vai exaltar, lá no céu você vai ser guardado. A Bíblia diz no Apocalipse 21:4 que lá não tem dor, lá não tem morte, lá não tem cemitério, lá não tem choro, que as primeiras coisas se passou, é o que você está passando. Mas o melhor está por vir e nós iremos para o céu. Bendito. Como o apóstolo Paulo, além de ser sustentado pela igreja de Deus, passou por várias prisões. Várias prisões. E vou te mostrar o que é inconforto. Por vezes eu cheguei em determinado lugar de tantas pessoas que tinha, eu cheguei todavia a dormir debaixo da mesa da cozinha da residência. Eu levantei vivo no outro dia. Amém? E glorificando e exaltando a glória de Deus. Isso não foi nada, irmão. Quando eu olho para o sofrimento de Jesus dos apóstolos, não é nada. Não foi nada e não é nada.
Hoje temos conforto. Hoje temos conforto por misericórdia, para a graça de Jesus, pela bondade dele, né? Ele proporcionou para mim e alguns irmãos que comigo andaram. Chegou o tempo, humilhou debaixo da mão de Deus, Deus exaltou aqui. Está rico? Não precisa de riqueza. Deus não liberou para nós, Deus abençoe que liberou para os meus irmãos e que Deus continua confirmando a bênção para os meus irmãos. Amém? Mas nós estamos sendo supridos para a glória de Deus. Você está sendo suprido. Amém? Agora eu vou mostrar, terminando, o que é inconforto, irmãos. O que é inconforto. O que verdadeiramente pode acontecer na vida do cristão. Não esqueça que Jesus respondeu para o escriba. Raposas têm seus covis. Ave do céu tem seu ninho. Mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Veja bem. Atos 16, 22, 23. Aqui você vai ver inconforto. Aqui você vai ver o que é uma vida de cristãos envolvente ao inconforto. Entanto, você vai ver o que ele fez. Nesse período, nessa fase, ele quem estava com ele. É isso que você precisa saber, meu irmão. Para você não murmurar, para você agradecer, para você não ir por cabeça de ninguém que está ensinando, ao contrário disso, porque você está vendo na Bíblia. E você não deve ir por cabeça, porque você não é piolho, você é filho de Deus e servo do Deus Altíssimo. Quem tem que te reger e me reger, para ser consolado e confortado até o fim, é a palavra de Deus. Estamos aqui por causa da palavra. Senão teríamos desistido. Ela nos confortou para nós adotar os inconfortos, determinado na caminhada, para a glória de Deus. Agora sim, agora você vai ver inconforto. Isso aqui que é vida, isso que é momento de inconforto, irmão. Amém? Atos 16, 22, 23 e 24. Que diz assim. E a multidão se levantou unida contra eles, Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. Porque ele estava realizando a obra de Deus. Expulsou o demônio de uma menina lá. Os magistrados, as autoridades, levantou e falou: tira a roupa deles e mete a vara. Ficaram com as costas todas sangrando, irmão. Ei! Ei, amado! E aí? Já aconteceu isso com você? Amém. 23. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Agora eu pergunto, Paulo e Silas era malfeitor ou filho de Deus, servo de Deus Altíssimo? Guarda bem, viu? Amarra bem aí. Amarra bem. Guarde com segurança. São perigosos. É, irmão. Parecia que eles estavam açoitando e pregando e prendendo um dos maiores marginais da época. Mas é sempre assim mesmo. E Deus permite. Para mostrar o poder dele. E você não está entendendo, não está compreendendo. 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere, o carcereiro interior, e lhes segurou os pés no tronco. Guarda com muita segurança. Pegou corda ou corrente, não sei, e amarrou o pé de Silas e de Paulo no tronco. Bem apertado. Vamos ver qual foi a atitude deles. Que se eu não tomasse cuidado, não tomo cuidado, eu ajo apresentando uma atitude oposta da deles. E você também. 25. Perto da meia-noite,
a Deus. E os outros presos escutavam. Evangelizando, irmão. Orando e cantando. E os outros, lá os outros presos da prisão, em outra área da prisão, só ouvindo. Está vendo porque que Deus leva nós a determinadas circunstâncias inconfortáveis? Pregando o evangelho dentro da prisão. Por meio do louvor. Só, amado, que Deus estava vendo tudo e atento. Deus, vamos dizer, Ele está vendo tudo que está acontecendo com você e atento porque Ele está permitindo. Ele vê, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele pode tudo. Sabe que você está aí todavia nessa situação? É porque o teu tempo da vitória ainda não chegou. Mas Deus manda dizer que vai chegar. Aleluia. Abastou bem Negedeg, como bastou no próximo versículo, diz a Bíblia, que Deus ouviu a oração deles, contemplou o louvor, e a Bíblia diz no versículo 26, que Deus enviou um anjo, causou um terremoto calado, na porta da prisão, e a prisão se abriu, agora os presos, a mãe, como foi permissão de Deus, não saíram, não se soltaram, ficaram detidos, e o apóstolo Paulo e Silas, a partir desse acontecimento, desse ensejo que Deus todavia permitiu por meio do anjo dele, do poder dele, logo Paulo e Silas saíram da prisão. Sabe por que Deus levou passar? Para trazer experiência e testemunho ocular para nós. E eu creio, por isso, meu amado, nesta noite, minha amada, ao conselho divino, adota, aceita o momento de inconforto nas áreas da tua vida. Logo aí vai terminar. E tem uma coisa, após passar tudo isso, tu vai ver, Calábia, Deus manda dizer agora que Ele vai levantar você como a labareda de fogo na terra, Calabastome, Negedeg, Negasúbia, e as almas você vai ganhar, o nome você vai ser glorificado e exaltado. Louvado seja o nome do Senhor, e assim desde agora para sempre, que Deus continue te dando graça, nos dando graça, para que nós venhamos ser aprovado por Deus, diante de qualquer circunstância e adversidade, que assim o nome do Senhor é glorificado. Deus abençoe, esta é a palavra, e assim diz o Senhor. Aleluia. Lavastou Binegedeg, Comanavassud e Comanábia. Terminada a mensagem, Calábia. Tocostou, mas não esquece. Lavasté nesta noite o que fora pregado. Guarda na teu coração. E vai aí, todavia, amado, ó, compartilhando com os amados dos quatro cantos da terra essa mensagem para a glória de Deus, para que os irmãos, todavia, adquirem maturidade e aceitem a determinação divina. E tem uma coisa que eu deixo para você nesta noite, amém? E desta maneira também você vai ser abençoado só por compartilhar, que muitos nessa terra no dia de hoje têm que estar sido informados sobre este negócio. Precisa disso, amado. Palavra, amados, leia a palavra, examina a palavra, dedica a palavra, se envolve na palavra, ora, dedica a oração, envolve na oração, e você continuar sendo uma bênção, e Deus manda dizer, você vai ser vencedora e vencedor. Amém, queridos? Então é para a glória de Deus. Amado, presta atenção. Se Deus permitir, primeiramente, hoje é quinta, nós estaremos de volta na segunda-feira, às 19 horas, estaremos com outra mensagem. É para a glória de Deus. Irmão, essa palavra aqui, ela é uma fonte inesgotável, ela é infalível, ela é imutável. Deus tem rolo daqui para conceder para nós, para você, para nós, tudo pela misericórdia. Só que você tem que dedicar, nós temos que dedicar. Esquecer um pouco essa tecnologia, né, irmão? Deixar um celular um pouco para trás, né? Deixar de assistir mais a tirar a visão, né? Tira a visão para lá, deixa um pouquinho o SAP para lá, o book para lá, né? Que nós agradecemos a Deus, irmão. Que senão isso daí também nós não estamos realizando. Amém? Essa obra linda, maravilhosa que é, não, e notoriamente com vocês não. Mas vamos administrar. Vamos tirar aí pelo menos umas 3 horas de leitura bíblica. Meu Deus, é forte, hein? 3 horas de leitura, pastor. Umas 2 de oração. Vai ser fogo puro, irmão. Você não vai nem sentir inconforto. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, segunda-feira, voltamos no ar, para a glória de Deus. Um bom, feliz
um bom final de semana. Que Deus continua abençoando, meus amados, minhas amadas. Se tem algum dos meus familiares, Deus continua abençoando. Se tem alguns irmãos do Sul, Deus abençoe. Se tem alguns irmãos de São Paulo, Deus abençoe. Do Nordeste, Deus abençoe. Maringá, Deus abençoe. O povo da Igreja Missionária Pentecostal, também Deus continua abençoando nós todos. Amém, para a glória de Deus. Se tiver alguém no exterior, Deus continua abençoando. E após termina aqui, geralmente, no período de oração, nós apresentamos todos. Amém, para a glória de Deus. Vamos ouvir o relatório das pessoas que pediram oração para nós orarmos. Orar pela Josilene, que vai fazer aniversário amanhã. Josilene vai estar de aniversário amanhã. Então, o povo da live, não esquece de orar pela irmã Josilene Neves. Amém? Orar por Deni Floriano, pois está com um nódulo no rim. Denis, vamos lá orando por Denis. Deni? Mulher, me perdoa, meu amor. Você continua mulher e feminina e amém. Deni. Orar por Júlio César, saiu alguns caroços pelo corpo. Meu Deus. E é câncer. Ele está esperando o resultado de alguns exames para saber a origem dos tumores. Orar por Rosane e família. Orar pela Elaine, que saiu do hospital hoje. Amém, que bênção. Orar por José Luiz e Silvia, lá de Ponta Grossa. Orar pelo filho... José Luiz, abençoar. Orar pelo filho do Rodolfo Mafra e a irmã Cecília. Vamos estar orando, Rodolfo. Orar por Adailson, Marcos e Benedita, pois estão com suspeita de Covid. Amém. Povo de Brasília, mas vamos estar orando lá. Está tudo aí, todavia suspeito do tal do vírus, mas Deus vai queimar. Orar por Coaraci, pede para Deus abrir portas de emprego para os filhos. Orar pela Esther, que está grávida. Irmã Esther, massa. Orar pela a Fátima Lima, pede direção para a sua saúde e para os filhos e para o esposo Celso Pires. Celso. Lúcia pede oração para Deus libertar os seus filhos. A Maria Velasco pede oração para ela e para a família. Está orando na igreja, amém? A Vânia Erd pede oração pelo irmão. Pelo irmão Nelis, que está internado em Curitiba. Confirmando. A Maria Jesus pede oração para ela e família. A irmã Dirce pede oração, lá de Ponta Grossa, pede oração para ela e para a família. Bênção. A Rosileise Lei pede oração pelo seu irmão, para que Deus venha ajudar ele a se libertar do vício da bebida. Ela crê nisso. E o Xavier falou assim: Deus continua abençoando o pastor Carlos. Meu amado, um beijão pentecostal para aí. continuar levando a palavra de muitas pessoas. Amém. E aí eu vou ler agora do Sandro Pimentas. Vamos, Sandro, que bênção, tá na rede aí. Ele falou assim: pastor, peço oração pela minha vida, a minha família e esposa, meus clientes e parceiros, aos meus fornecedores, que o Senhor venha abençoando a todos. A única coisa que pede e agradece a Deus é pela saúde e pela minha vida, que sempre vem me livrando de todo perigo e me livrando de todos. Amém. Sei que às vezes somos ingratos, mas basta nós vermos nosso próximo na dificuldade, na miséria, sem nada mesmo. Jesus é tão misericordioso que nos faz passar pela prova de compaixão, amor, gentileza, grandeza. E ao nosso próximo. Esse mundo em que vivemos com tantas lutas, desafios e conflitos, desesperos e sofrimentos, só lembramos e pensamos no dinheiro. Contas em tudo que envolve valores financeiros. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Verdade, meu amor. Sei, pastor, que sou fraco e não sou digno de sua misericórdia. E eu sempre fui grato e sempre fui temente a Deus. Porque tudo que passei na vida, com todas as dificuldades na vida, Ele sempre me amou e vem me amando e me protegendo. Então, por isso que Ele pede oração aos mais aflitos e necessitados, aos seus irmãos, do asilo, dos albergues, orfanatos, hospitais, desempregados, e aos empregados, que cada um agradeça a Deus pelo prato que tem na mesa e pelo seu emprego, e que possa orar pelos seus patrões que ainda estão garantindo seus salários. E aprender a ser um pouco mais humanos e reconhecer que tudo que bem vem do Senhor. Então, vamos ser mais gratos, sempre gratos, e ajudar a amar, a procurar se interessar pelas dificuldades do seu próximo, que precisa. E eu tenho certeza que o meu Deus que fez os céus e a terra vai honrar com você quando você menos espera. Sei que não sou um varão com muitos, mas eu sempre disse e creio que tudo que sou hoje sempre foi Deus que me deu. E eu sou um homem temente a Deus e creio que Jesus é o meu Salvador. E peço de coração que Deus venha abençoando as suas obras, pastor, e um abraço, e que Deus venha abençoando a sua vida. Amém? E é isso aí. Amém?
Então vamos ler, vamos orar. Amém, querido? Vamos orar neste momento. A Vânia Erte manda abraço Quem? para todos. A Vânia Erte. Vânia, uma bênção. E o nome do irmão da Rosilei é Ronaldo. Ronaldo. Bem, presta atenção, amados. Foram aqui apresentados vídeos que estão sendo acometidos com câncer, com comprovado, amém, Covid-19. E Deus é de perto, Deus de longe. E observa, Jesus, se não tiver 2 ou 3 falando no meu nome, estarei no meio deles. Confirma. E nós estamos em vários nessa live, irmão. Então vamos nos levantar agora, até os que estão comigo aqui, e vão levantar um clamor, irmãos, para Deus visitar, livrar nossos amados do mal e também abençoar nas finanças, cuidando e zelando. Amém? Você viu o relatório com o meu pequeno, aí da Pimenta, amém? Relatou em relação à demonstração de amor a todos. Amém? Então vamos estar orando. Amém? Lembre-se bem, segunda-feira estaremos de volta, repetindo, a feliz semana, termo de semana para todos. Amém? Amado Deus, poderoso, grande, é para a glória do teu nome, é para a exaltação do teu nome, da mesma maneira lá para fora, Camastobre de Guerébia, que o Senhor capacitou nós para estar ministrando essa palavra e condicionou teu filho e a tua filha pela fé ouvindo. Então observa, meu Pai, que nós temos fé e foi o Senhor, Camastobre de Guerébia, que concedeu essa fé genuína, essa fé soberana, essa fé, Pai querido, salvadora, operadora. Visita agora, por meio da oração dos teus filhos, a oração das tuas filhas, essas vidas que está aí, Calabastome, Neguedérgia, sendo acometido por câncer, onde eles estiverem, vai queimando, vai aprendendo, vai exterminando a existência do nódulo, da infecção, da inflamação, dos caroços, em nome de Jesus, visita também, Calabastome, Neguedérgia, as pessoas que estão, Senhor, confirmadas positivamente do vírus, papai querido, que foram acometidos, visita esses corpos, visita o sangue, visita o pulmão, protege, quem me repreende esse mal, que eu chamo em nome de Jesus. Conserva portas abertas para os irmãos, a porta aberta para as irmãs, cura os demais, não esqueça do irmão Celso, papai querido Pires, e nem da tua esposa, e nem da família, dá saúde lá, confirma a benção, pai querido, no trabalho do teu filho, derruba por terra toda intervenção e impedimento, visita Calábia, toma costume de Neguedérgia, papai, irmã, Vaneg, pai Varão Luiz, sua mãe, sua irmã, derrama bênção com teus filhos, papai, fica à frente do destino na vida deles, que eu quero a bênção para eles, e visita lá na Forca, Camastobre, Neguedérgia, papai querido, a nossa irmã de Ponta Grossa, o nosso irmão José, Luiz e família, repreende todo o mal, papai, acrescenta fé, visita esse lar, Calabastome, Neguedérgia, que aqui fora feito a live, meu Deus, derramando a bênção, irmã Josilene, meu Deus, está realizando aniversário amanhã, desde agora eu já peço, repreenda fora do inimigo, levante, que caia por terra e conserva a Calábia, até tua filha com saúde, louvando, adorando, benzendo, e que essa data repete, abençoa ela, o esposo e a família, toma conta de cada um que está comigo aqui, outros que está, espalhado na terra aí, e outros mais que pediu aqui a oração, que seja, papai, para o teu nome, dando a bênção e a vitória, que todo mal furo do inimigo, que sim, em nome de Jesus. Deus que cura, Deus que liberta, Deus que é exaltado para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Terminando, amados, para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? E a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, para todo sempre. Quem crê desta maneira, diga amém. Amém. Terminado.